Bom dia, prezados irmãos, irmãs e amigos da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. Hoje, celebrando o Domingo de Ramos, nós vamos refletir sobre o texto bíblico de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, abençoa a meditação deste texto bíblico e que possamos compreender o significado da Tua palavra e nos tornarmos a cada dia cristãos melhores. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, hoje, quando nós celebramos o Domingo de Ramos, é importante nós refletirmos sobre o que esta passagem tem a nos ensinar neste dia, particularmente neste momento tão difícil das nossas vidas. Agora, neste momento mesmo, milhares de pessoas estão chorando pela morte de seus familiares, amigos, conhecidos. Esta pandemia está trazendo um verdadeiro caos, não só na área da saúde pública, mas também um caos na área social e econômica. Está gerando um agravamento no problema do desemprego, no problema econômico que já aflige aqui no Brasil boa parte da nossa população. Como agravante, podemos citar dados do Banco Mundial que apontam para o fato de que nos últimos anos a faixa da população que está na linha da extrema pobreza no Brasil, infelizmente, aumentou. Em 2018, já eram mais de 9 milhões de brasileiros na faixa da extrema pobreza. A taxa de desemprego entre as pessoas que se situam abaixo da linha da miséria chega a 24%.
é muito alto este índice. Quando nós olhamos para esta situação, nós perdemos praticamente a nossa esperança. A nossa fé diminui e às vezes nós não sabemos nem como agir. E o que será que Deus tem a nos dizer neste momento? Quando nós refletimos sobre o Domingo de Ramos, é bom nós nos reportarmos a história. Jesus viveu na época do Império Romano e boa parte da população na época do Império Romano era miserável. Ocorriam epidemias nesta época. Muitas pessoas morriam de doenças que hoje são controláveis. Além disso, os imperadores romanos, em geral, eram cruéis, eram déspotas, perseguiam muitas vezes os cristãos que morriam de maneira terrível, eram um espetáculo para a população pagã e eles morriam aos milhares de maneira cruel, perseguidos pelos imperadores romanos. Ou seja, na época de Jesus, havia muitas pessoas pobres, oprimidas, marginalizadas, pessoas para as quais não havia nenhum tipo de cuidado especial por parte do sistema. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, na última semana da sua vida, do seu ministério, é exatamente este tipo de população que estava lá para receber o rei. As pessoas que estendiam as suas capas para Jesus, as pessoas que colocavam os ramos no chão para Jesus, eram pessoas extremamente sofridas. Eram pessoas pobres, na sua grande maioria, pessoas marginalizadas. E foi a primeira vez, muito provavelmente, que essas pessoas puderam sentir um olhar de compaixão, um olhar de aceitação, um olhar de amor, de ternura. Jesus conhecia como ninguém a realidade dessas pessoas. Ele sabia da angústia que assolava o coração dessas pessoas. E hoje talvez você esteja vivendo uma situação angustiante. Talvez você tenha perdido um amigo, um parente, um familiar muito querido nesta pandemia. Ou pode ser que você esteja numa situação econômica muito difícil. Jesus está olhando para você, assim como ele olhou para aquela população desesperada que o acolheu no Domingo de Ramos. E Jesus quer transmitir uma mensagem a você neste dia. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém lançou um raio de esperança para a população sofrida. E o que nós podemos aprender neste dia de Domingo de Ramos? Esta passagem bíblica traz grandes lições espirituais para as nossas vidas. Uma grande lição
é que a verdadeira espiritualidade valoriza a igualdade do ser humano. Não existe espiritualidade se nós não entendermos que todas as pessoas são iguais em termos de dignidade. As pessoas podem ter capacidades diferentes, mas ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus. E essa foi uma mensagem importantíssima que Jesus quis transmitir quando ele, montado num jumento, entrou na cidade de Jerusalém. Jesus poderia ter ido a cavalo, mas ele foi montado num jumento. O cavalo simboliza a força, simboliza o poder do sistema, simboliza a guerra. Jumento, especialmente do contexto cultural do Oriente Antigo, era um animal que simbolizava a paz. E Jesus vem montado num jumento para mostrar que a sua missão era de paz e para ensinar o princípio da humildade. Jesus quis nos transmitir esta importante lição. Se ele, sendo o Rei do Universo, o Filho de Deus, o Criador de tudo isso que nós temos neste mundo, se ele veio montado num jumento, é porque ele quer que nós aprendamos que somos todos iguais diante de Deus. Ninguém tem motivo para se sentir superior a outra pessoa. Quando nós compreendemos que somos unidos uns aos outros em nossa essência, que nós, na verdade, estamos interligados uns aos outros como uma rede chamada humanidade. Aí sim nós teremos a capacidade de realmente amar e aceitar o nosso próximo. Como eu posso amar o meu semelhante se eu o considero inferior? Ou, por outro lado, como eu posso amar uma pessoa de fato se eu acho que eu sou inferior a ela? O sentimento de desigualdade gerará atitudes de rejeição, de inveja ou até de medo. E é por este motivo que Jesus entra de uma maneira humilde como rei na cidade de Jerusalém. E neste momento nós podemos aprender também com uma passagem do profeta Isaías. No capítulo 58, versículos 6 a 11, o profeta Isaías traz uma mensagem de Deus para o povo. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol,
e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Jesus, no Novo Testamento, traz uma mensagem muito semelhante a esta que Isaías trouxe mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Quando nós lemos essa passagem de Isaías, dá a impressão que se trata de um relato dos dias de hoje. Mas esse texto foi escrito centenas de anos antes de Jesus, mostrando que a situação da humanidade naquela época era muito semelhante à situação da humanidade hoje. E aqui Deus chama a atenção para os governantes, para que olhem para o ser humano, especialmente aquele que está sendo oprimido, explorado, marginalizado. Deus está dizendo que trará cura às nações quando elas tratarem a sua população de maneira humana, de maneira digna, com compaixão, com justiça. Mas nós só podemos chegar a este tipo de comportamento quando nós entendermos que nós somos todos iguais. Falando num português mais popular, nós estamos todos no mesmo barco. Ricos, pobres, brancos, negros, pessoas eruditas, pessoas incultas. Nós estamos todos no mesmo barco e precisamos tratar uns aos outros com humildade, sabendo que somos iguais diante de Deus. Outra grande lição espiritual do Domingo de Ramos é que a verdadeira espiritualidade liberta o ser humano. Percebam aqui que a multidão recebe Jesus e começa a louvá-lo. Dizem: bendito que venha em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Esta população pobre, oprimida, começa a louvar a Deus, começa a exaltar a pessoa de Jesus, começa a sentir alegria em seu coração. Isso é sinal de libertação. E somente o Senhor Jesus pode libertar o ser humano do problema do pecado. O pecado é esta inclinação que existe em nossa natureza, que nos desvia do verdadeiro amor de Deus. O pecado tira a nossa dignidade. O pecado nos empobrece como seres humanos. O pecado nos escraviza, tira de nós a verdadeira alegria, mas o Senhor Jesus nos liberta disso. Jesus diz aos seus discípulos, lá em João, no capítulo 8, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E depois no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, o que liberta é só Jesus e sua mensagem. Nenhuma ideologia política, nenhuma filosofia de vida, nenhuma religião humana pode libertar você de você mesmo. Somente Jesus pode fazer isso. Libertar você e libertar a mim do nosso egocentrismo, da nossa arrogância, do nosso orgulho. E somente Jesus pode nos libertar de qualquer tipo de opressão. Somente Jesus poderá trazer a este mundo a verdadeira igualdade, a verdadeira paz, a verdadeira liberdade. Agora, Ele quer que você e eu participemos na construção deste reino. E, finalmente, uma terceira lição que podemos aprender neste dia de Domingo de Ramos é que a verdadeira espiritualidade se traduz num comportamento ético. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, o Senhor entra no templo, vocês todos conhecem bem essa passagem, o Senhor entra no templo e começa a derrubar as mesas daqueles comerciantes que procuravam obter lucro através da religião. Que coisa triste, que coisa repugnante. E isso acontece também nos dias de hoje. Quando a religião se alia à política, a religião se torna uma verdadeira prostituta. Jesus condenou, e a palavra de Deus condena, qualquer tipo de mistura entre religião e política. Que nós possamos adotar como cristãos um comportamento ético, honesto, justo, que possamos trabalhar de maneira limpa e que jamais transformemos a religião em comércio, em fonte de lucro. Isso é repugnante aos olhos de Deus. E como causa tristeza a nós corações, a nós como cristãos, quando percebemos pessoas que usam a palavra de Deus para se promover ou para ficarem ricos. Isso é vergonhoso. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta a Timóteo, é grande fonte de lucro a religião praticada da maneira correta, porque o nosso lucro, meus irmãos, não é ter grandes bens materiais, mas como diz Paulo, tendo com o que vestir e tendo o que comer, com isso estejamos contentes. Muitas pessoas caem na armadilha da ganância, na armadilha do materialismo e arruinam as suas vidas por causa disso. Quantos lares se desfizeram por causa de questões materiais? Que possamos aprender como Jesus nos ensinou a andar no caminho da humildade, a olhar para o nosso próximo com igualdade e que possamos construir de maneira ética uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, onde cada pessoa possa se sentir verdadeiramente humana. Esse é o sonho de Deus
para as nossas vidas. Só depende de você e de mim para que possamos, de fato, construir este reino em parceria com Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de bênçãos e de grandes vitórias.